Educar para mim é fazer parte do desenvolvimento das crianças e eu tenho orgulho de ser professora. Cuidar para desenvolver. Além da educação dos jovens, o governo do Ceará investe na educação das crianças para preparar para um futuro de oportunidades. Nos centros de educação infantil, os pequenos recebem cuidados durante todo o dia, refeições, salas de atividades e materiais que estimulam o desenvolvimento das crianças. Enquanto eles aprendem, os pais têm mais tempo para se dedicar ao trabalho. Sou mãe solteira, meu filho é autista, não tenho com quem deixá-lo e ele aqui eu fico mais tranquila. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, Romeu Aldigueri nasceu em Fortaleza, é pai de 5 filhos. É advogado, formado pela Universidade Federal do Ceará, tem especialização em Direito Ambiental e mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, na Espanha. De 1999 a 2002, foi superintendente do IBAMA, no Ceará. Em 2003, tornou-se superintendente da SEMASSE, cargo que exerceu até 2006. Em 2013, foi eleito prefeito de Granja, sua cidade, e seu principal reduto eleitoral. Em 2018, foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual. Portanto, cumpre agora seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Sua dimensão política ganhou maior relevância, relevo, quando, neste ano, se tornou líder do governo Elmano de Freitas na Assembleia Legislativa. O deputado é do PDT, partido que vive no momento uma crise que se arrasta desde as eleições para governador há pouco mais de um ano. Em função dessa crise, uma situação até inusitada. O líder se viu, em diversos momentos, obrigado a defender o governo de críticas oriundas de membros de seu próprio partido. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui nos estúdios da casa de Vovó Dedé. Você já fez seu Dedé Tour, como eu chamo. Tá? E, primeiramente, queria ouvir suas impressões sobre essa visita para a gente entrar aí no cerne dessa questão política tão importante, um momento importante. Essa crise no PDT a gente fala muito porque é um partido determinante aqui na política do Ceará e a gente está aí nas vésperas de um processo eleitoral também, então a gente já entra nisso aí. Eu queria suas impressões, deputado. Primeiro é um prazer, Fábio, estar aqui, agradecer o convite, dizer que a impressão da casa de Vovó Dedé é melhor ainda do que eu já tinha. Uma coisa é a gente conhecer o programa, o projeto, a casa, pelas redes sociais, por ouvir falar, pela mídia impressa, escrita, televisiva. Outra coisa é você conhecer em loco, como eu vi hoje, né? Parabenizar o grande Mansueto, Dona Regina, o Wagner, todos que fazem a casa, mais de 60 funcionários. São 1.400 crianças, de jovens de 6 até 29 anos, aqui nos turnos e contraturnos, mais de 20 cursos profissionalizantes. Então, é impressionante, agora já com audiovisual, cinematografia, edição, cozinhas, inclusive, funcionando também a gastronomia, quer dizer, cada vez mais. E impressionante, além de formar vidas, de formar cidadãos, né, para a vida adulta, é a integração com a comunidade, com a Grande Barra do Ceará, com o Grande Pirambu, integrando a casa de Vovó Dedé, sendo respeitada pela comunidade. É um trabalho edificante, extraordinário, que vale a pena, quem não conhece, vir conhecer de perto. Perfeito, deputado. Muito obrigado aqui pela sua visita. A gente está nos espaços da casa de Vovó Dedé. E vamos entrar nas questões, deputado. O senhor está no PDT desde quando? Fábio, eu militei na política, no PSDB, sem ser candidato. Tinha um tio, o deputado Vicente Arruda, que foi deputado federal por 6 vezes. Eu coordenei todas as campanhas dele. E aí fui superintendente do IBAMA, na gestão do Fernando Henrique. Depois fiz um trabalho, o senador Lúcio Alcântara, na época, era uma pessoa muito ligada a artes e ao meio ambiente, muito amigo da Marina Silva, e defendia projetos, foi relator da Lei de Crimes Ambientais. E eu, na época do IBAMA, convivi muito com o doutor Lúcio, fiz um programa de governo para o meio ambiente. Trabalhei na sua campanha, naquela disputa com o Zé Ayrton, por 3.000 votos, coordenei 43 cidades na campanha. Vão 22, 2002. Fui convidado para integrar, na época, a SEMASSE, com o doutor Lúcio. E votei no doutor Lúcio, depois votei mais 2 vezes no doutor Lúcio. Inclusive, eu vi recente umas declarações dizendo que o líder do governo era lucista, cidista, camilista, humanista. Eu
Muito pelo contrário. As 2 vezes que o senador Cid Gomes foi candidato a governador, eu votei no Lúcio Alcântara. Fui oposição ao governo do Estado 7 anos. Fui eleito prefeito de Granja contra o governador na época, Cid Gomes. Depois de eleito prefeito, de estar 7 anos na posição, eu fui convidado pelo então governador Cid Gomes, pelo vice-governador então Domingos Filho, pelo presidente da Assembleia Zezinho Albuquerque, para integrar o PROS. Na época estavam migrando para o PROS, eu e o Evaldo Soares na Viçosa. Eram as únicas 2 cidades que o Cid perdeu para o Lúcio Alcântara 2 vezes. O Alexandre Pereira ganhou em Granja até para senador. Né? Então, eu sei ser situação e também sei ser oposição. E fui chamado para entregar um grupo e para beneficiar a Granja. Na época, nós tínhamos um problema sério porque os distritos não tinham água. Apesar de Granja ter 2 açudes muito grandes, o Itaú e o Gangorra, e o senador Cid fez um compromisso político e cumpriu, nos deu os recursos para fazer as 2 adutoras, levando a água a Santa Terezinha, Timonha, Adrianópolis e agora Ubatuba. Então, com isso, desde então, no segunda metade do segundo governo do Cid, eu passei a integrar o PROS, junto com o Cid, e vim para o PDT. E aí votei no Camilo, que era meu amigo, inclusive, colega, porque eu era do IBAMA, fui para Semácio, o Camilo foi superintendente adjunto do IBAMA, votei no Cid para senador e venho integrando esse programa, esse projeto que começou com o Cid. Foi uma grande virada, deu um salto no Ceará, projetos estruturantes hoje que o Ceará tem na educação, que é a melhor para a América Latina, na descentralização da saúde com os hospitais regionais, com os consórcios públicos de saúde integrados, União, Estado e municípios, inclusive os municípios colocando dinheiro, que são essas policlínicas e os CELS. Né? A questão da Casa da Mulher Cearense, aí vem programas do Camilo Estruturante, como o Programa Primeira Infância, Casa da Mulher Cearense, são programas hoje que o governo federal adota a política do Ceará. E é um programa que vem dando certo. Cid foi 8 anos governador, estruturou isso. Camilo pegou o Ceará 8 anos melhor, com a administração do Cid, Camilo Isolda. E Elmano pegou 16 anos melhor. Então, é um programa que vem dando certo e a resposta nas urnas vem sendo dada. Tanto é que Elmano ganhou a eleição no primeiro turno. Que é um fato... Mostrando, Camilo foi reeleito governador com 80% dos votos, a maior reeleição proporcional do Brasil. Foi eleito senador com a maior votação proporcional da história. Cid foi eleito senador com a maior votação nominal da história. Isso mostra que o cearense está satisfeito. Eu acho que o Ceará é a maior sequência de vitórias de primeiro turno aqui do país. Recentemente, em pesquisa, deu 70% de aprovação. E no ano ruim, orçamentariamente fiscal, você sabe que os estados foram pegos de surpresa com aquela lei complementar que o Bolsonaro fez na tentativa de reeleição, que tirou o ICMS de estados e municípios. Não é um ano bom orçamentariamente, e mesmo assim o desempenho é extraordinário, porque nós temos políticas públicas eficientes, eficazes e mais estadistas. Elmano recebeu 184 prefeitos e prefeitas do Ceará agora em agosto e setembro. Os prefeitos que não votaram nele, todos, sem exceção, falaram bem e saíram maravilhados porque o tratamento foi igualitário, os convênios antigos foram renovados, orçamentos de mapas antigos foram renovados, foram liberados e novos convênios. Mais de R$1 bilhão de convênios foi compromissado agora com as 184 cidades do Ceará, tratando todos de forma republicana e institucional. Isso mostra que nós estamos no caminho muito certo. Deputado, liderar o governo na Assembleia hoje, a Assembleia, o governo tem uma maioria folgada, tranquila. Tem mais de 30 deputados. Mais de 30, são 46 deputados, tem mais de 30 e quantos exatamente? 34? 34, 36. Que é uma média tradicional. Geralmente a oposição fica Verdade. entre 8 e 11 deputados e às vezes varia de acordo com a conjuntura. Então, Verdade. me parece um lugar tranquilo ou há muitas demandas para resolver, respostas a dar, rebater críticas? Esse papel está sendo tranquilo para a sua... Nós somos uma casa de iguais. Nós, independente do deputado mais bem votado ou do deputado menos bem votado, todos nós somos deputados eleitos pelo povo, estamos ali representando o nosso quinhão, os interesses dos nossos eleitores, e temos que ser respeitados. A ordem e a diretriz do governador, quando nos convidou, é abra o gabinete da liderança para todos e todas, da direita à esquerda, da situação à oposição. Então, a gente procura conversar, dialogar com todos. Todo e qualquer projeto de lei de indicação de qualquer parlamentar, eu procuro absorver, tentar aprová-lo, modificá-lo, negociar. Às vezes tem coisas inconstitucionais, tem coisas que demanda do executivo, que o parlamentar não pode, há um vício de origem, né? Aí eu peço para transformar no projeto de indicação, mas a gente tem procurado conversar com todos.
Recentemente tivemos uma reportagem, não sei se foi no Diário ou no Povo, mas que diz que a média de aprovação do governo Humano com a liderança do Romeu é 3,5 vezes mais rápida do que a do governo Camilo e 5 vezes mais rápida que a do governo Cid. Isso, para mim, é orgulho do ponto de vista de dizer que nós estamos conversando e dialogando. A gente conversa, dialoga nas comissões, procura emendar. O governador é muito aberto, é um ex-parlamentar, foi deputado estadual há 8 anos, advogado, é um humano, conhece a realidade do parlamento, respeita demais a prerrogativa constitucional do deputado estadual. Então, ele diz, dialogue, converse, procure absorver as emendas, né? Tem muita emenda muito bem-vinda, muito construtiva, a cabeça de cada parlamentar conhece a sua realidade local. Então, costumeiramente, eu aprovo e absorvo várias emendas, inclusive dos partidos de direita, da Silvana, do Carmelo, do Reginaldo, ou daqueles até do PDT que fazem oposição a gente. Cláudio Pinho faz muita emenda na área de educação. Então, a gente procura absorver, porque temos um governador muito aberto para isso, que nos dá liberdade para negociar no parlamento. Deputado, o senhor, como líder do governo, é membro de uma articulação política, de um grupo político, e, evidentemente, que está trabalhando em vistas às eleições do próximo ano. O senhor mesmo vai ter que cuidar de sua granja, né? E há sempre o caso, a discussão sobre Fortaleza, que está movimentando muito aqui até esse embate interno do PDT passa muito por isso também. Bom, qual é nessa articulação ao qual o senhor pertence? Qual é a ideia sobre Fortaleza do ponto de vista de nome e de costura de aliança? Eu acho que, primeiro, o nome é consequência. O senador Cid Gomes, inclusive, fala muito isso. A gente primeiro tem que continuar o projeto para estruturar Fortaleza. Nós temos uma oportunidade hoje que o Camilo não teve em boa parte do seu governo. O Camilo passou 4 anos com o Bolsonaro sem dialogar com os governadores, não dialogava nem com os governadores da base, ainda mais com o governador de oposição. Um presidente que olhava torto para o Nordeste e olhava torto para quem era do PT. Você não viu, eu não me lembro de uma vez do presidente fazer uma solenidade institucional com o então governador Camilo, né? Agora o Elmano tem uma oportunidade histórica de um presidente aliado, de um presidente aberto para o Nordeste, aberto para o Ceará. Quantas vezes ao longo desses 10 meses e meio de governo nós vimos o governador Elmano dentro da sala do Palácio Planalto ou em missões institucionais, ou o ministro Camilo, senador Augusta, com o presidente Lula. Quantas vezes o Lula já veio, inclusive, ao Ceará 2 vezes, deve estar vindo a terceira agora no final do mês, para a questão do ITA. Então, são 3 vezes o presidente no Ceará em 1 ano, no primeiro ano de governo. Então, as relações são diferentes, são republicanas. E o Lula faz isso também com o governador de São Paulo, que é do partido ligado ao Bolsonaro. Faz isso com o governador de Minas Gerais. É uma diferença institucional. Do mesmo modo, eu acredito que nós temos hoje em relação à Fortaleza. O que existe é que a eleição passou, a população deu o recado nas urnas e muita gente ainda não compreendeu. Entendeu? Muita gente ainda não compreendeu e muita gente ainda está falando com Qual foi o recado, deputado, exatamente? O recado é que o projeto iniciado por Cid, continuado por Camilo e Isolda, esse projeto de continuidade é que o povo cearense, os 9 milhões de cearenses queriam. O cearense queria a Isolda candidata à reeleição. Uma mulher íntegra, honesta, Ferreira Gomes Raiz de Sobral, com uma vida ilibata, uma conduta retilínea, a primeira mulher cearense a ser governadora do Estado, com o direito legítimo à reeleição. E eu acho que a ansiedade, a vontade de governar, a vontade de tomar o poder foi muito grande. Porque o candidato do PDT podia ter sido vice dela. Onde é que foi o erro? O que é que aconteceu? O senhor falou em ansiedade de chegar ao poder e tal. Bom, tem uma confusão no PDT de narrativas até aí, que o Roberto Cláudio diz uma coisa, né? E aqui o senhor está dizendo outra. O que é que houve? Faltou diálogo, deputado? A narrativa verdadeira e construtiva é a do senador Cid Gomes. O senador Cid Gomes se isolou, o senador Cid Gomes se recolheu por amor e respeito ao irmão pai. Né? Por respeito a ele se isolou. E ele sabe que errou como líder político isso. Né? Ele deveria ter feito o quê, já que o senhor está dizendo que ele errou? Ele mesmo disse que errou, mas foi um ato de amor maior ao irmão. Né? Eu acho que um líder deveria tomar um lado ou outro, mas ele fez essa opção, sabe que foi uma opção politicamente errada, mas foi uma opção familiar, uma opção correta do ponto de vista. É um homem muito íntegro, muito correto. Então, ele discordava do irmão, para não discordar em público, ele se recolheu e se alijou
do primeiro turno da eleição. Essa é a realidade nua e crua do Ceará, todo mundo sabe. Eu acredito que o então candidato Ciro Gomes imaginou que precisava de um candidato que puxasse a sua eleição no Ceará. E ele acreditava que, como o PT tinha preferência pela governadora Isolda, achava que ia mais prender para o Lula. Muito pelo contrário, a governadora Isolda é uma mulher muito correta, do PDT. Ela ia puxar a eleição para o Ciro. E quem ia coordenar a eleição no Ceará era o senador Cid Gomes, que é um grande articulador, que ia fazer com que várias lideranças no primeiro turno, que gostariam de votar no Lula, por respeito à liderança do senador, votassem no Ciro. E isso, evidentemente, foi colocado para Ciro Gomes com essas letras, com essa transparência. Então, eu acredito que foi um erro. Houve uma ruptura. De avaliação? De avaliação. O PT não ia lançar candidato. O PT claramente, diversas vezes, sinalizou que votava na Isolda. Né? E nós não tínhamos tido toda essa ruptura, todo esse problema institucional que hoje temos no Estado. E eu acredito que o Ciro teria uma votação, inclusive, melhor. Eu acho que foi um erro de avaliação política. Sem dúvida, sem dúvida. Quanto a isso, não tenho dúvida. E a sandália da humildade precisa ser calçada. Por quem? Por quem perdeu. Por quem foi derrotado nas urnas. Essa sandália da humildade precisa ser vestida e calçada. Como é que o PDT, a nível nacional, passou a integrar a base aliada do governo Lula? O presidente nacional é ministro de Estado, o presidente nacional em exercício é líder do maior bloco de apoio ao presidente Lula. Né? E aí, nacionalmente, se aceita isso, e estadualmente não se aceita, se a grande maioria dos prefeitos que votou no candidato do PDT a governador, a maioria dos deputados que votou no candidato do PDT a governador, desejam e procuraram e avocaram o senador Cid Gomes para reconstruir o partido. O senador Cid Gomes, em nenhum momento, quer ser presidente estadual. Ele poderia ter sido 5 anos atrás, tinha um compromisso, e o André pediu para ficar mais 4 anos, ele abriu. Ele foi chamado pelas lideranças para reconstruir o partido. E foi o que ele fez nesse período pouco que ficou à frente, antes dessa demanda na justiça, e que ele está ganhando todas as demandas na justiça, porque a maioria tem que se prevalecer, né? E a maioria está conosco, e o diretório a base é o estatuto do partido. É a base do estatuto do partido, e estão quebrando todas essas regras, pulando essa parte. As pessoas o demandaram, ele conversou com todos os presidentes de partido, colocou dinheiro, começou a fazer reunião quinzenal da executiva, reunião mensal do diretório, procurando costurar e unificar. PDT e PT estão irmanados no Ceará há 17 anos. Nós temos 55 prefeitos, a grande maioria dos colégios, com exceção de Fortaleza, em quase todos os casos, Fábio, há parceria ou PDT na cabeça, PT na vice, ou PT na cabeça e PDT na vice. Então, esse acordo no interior, são raros os casos que não há convergência. Esse não pode ter uma divergência da minoria e só em relação à Fortaleza prejudicar todo o andamento, criar essa confusão jurídica, essa confusão de narrativas, disse-me disse, desnecessário. Eu acho isso tudo lamentável e desnecessário. Isso vai até onde, hein? Olha... Deixa eu fazer uma pergunta saber, assim, mas a justiça tem se pronunciado. Já eu chego na justiça. É onde a coisa está se dando, né? O processo de decisão, diante do embate, então está se recorrendo à justiça diante de decisões como essa agora, enfim. A pergunta que eu faço é: politicamente, isso vai dar em quê? Porque enquanto a coisa se arrasta na justiça, tem uma convivência, tem um partido. E a gente não sabe até quando vai esse lance na justiça, essa história na justiça. Em relação aos deputados estaduais e federais... É mais tranquilo. Os deputados não são candidatos. Não são candidatos. Podem conviver, ou foi dada uma carta de anuência. Senador também, é cargo majoritário. A narrativa sobre a carta de anuência. Não adianta fazer narrativa, porque quem decide é a justiça. Se algum deputado estadual ou federal desejar ter de vista essa falta de respeito institucional, ações judiciais contra o diretório, a inativação do diretório, nós fomos inativados. Os deputados estaduais e federais foram inativados sem nenhuma ata, sem nenhuma reunião. O que significa inativado do ponto de vista jurídico? Deixaram o diretório sem funcionar, consideraram o diretório extinto e nomearam a comissão provisória e tiraram o nosso poder de diretório. Então, se isso não é discriminação pessoal e perseguição, o que é? Caracteriza. Então, a questão judicial, para mim, é mansa e pacífica. Todos nós estamos sendo perseguidos, discriminados, e todos os deputados estaduais e federais que pediram as cartas vão ganhar na justiça. Sim, vão. Por causa da discriminação. Você não precisa ser advogado para saber disso. A discriminação se dá, inclusive, nas narrativas, nas reportagens ditas à imprensa. Então,
A discriminação, acho que é pacífica. Mas, enfim, o que importa hoje é a situação dos prefeitos e vereadores que são candidatos. Sim. Então, e tem se passado uma insegurança. O senador Cid Gomes não desejava sair do PDT, hoje eu não sei, mas não desejava sair do PDT e desejava era fortalecer o partido. Mas hoje, como prefeitos que vão para a reeleição ou prefeitos que vão nomear o seu sucessor para disputar uma reeleição legítima, uma continuação da sucessão legítima, vão ficar no partido. Então, infelizmente, pode haver, amanhã, inclusive, tem uma reunião das lideranças, pode haver uma grande debandada de prefeitos e vereadores do partido a partir de amanhã, tendo em vista a insegurança jurídica causada por essa briga que não aceita o resultado da maioria. Por quê? Essa é a minha pergunta. Vamos lá. Teve o problema de 2022, na campanha para governador, a atitude de Cid Gomes, a atitude do seu grupo político, que não fez campanha, também para Roberto Cláudio. Enfim, aquilo deixa sequelas, evidentemente. Né? O ex-prefeito Roberto Cláudio foi para uma disputa interna, né? Venceu essa disputa interna contra a então governadora Isolda Serra, que não tinha nem muito sentido para aquela disputa interna, por ser governadora, né? Enfim. Você acha que se o senador Cid Gomes... Ela foi para ouvir, né? Você acha que se o senador Cid Gomes tivesse posicionado, Roberto teria vencido na disputa interna Isolda? Não teria vencido, muito provavelmente. Muito provavelmente. Né? E chegamos aonde com isso? Como é que fica Fortaleza diante disso? O PDT vai ter um candidato em Fortaleza. Evidentemente, o prefeito é do PDT, se mantém lá. Vai se manter lá. Como é que fica isso? Vocês ainda estarão lá no PDT, os deputados, mesmo que não precisem sair agora? Os deputados estão se reunindo, conversando. Nós vamos esperar a deliberação. O senador Cid, ele trabalha ouvindo todos. Ele não faz e não dá um passo na política sem conversar com seus aliados. Ele se sente responsável por essas pessoas. Por exemplo, eu fui oposição ao senador Cid 7 anos. Fui chamado para integrar a base aliada no programa e no projeto dele, em benefício do Grangense, ele cumpriu todos os compromissos comigo, e desde então, já se vão aí mais de 10 anos, talvez 12 anos, que eu estou com o senador Cid e com o ministro Camilo. Ele se sente responsável pelo chamamento dessas pessoas. A grande maioria das pessoas que estão hoje no PDT foram chamadas pelo senador Cid Gomes. Então, ele vai ouvir a todos, vai fazer toda a sua narrativa que ele tem feito em várias reuniões, e aí a maioria vai decidir. Se a maioria dos prefeitos decidir sair do partido, né, eu acho que é o caminho que vai ser. E aí, em relação aos deputados estaduais, o que se conversa, o que tem se construindo é, se for ter uma ação judicial, será uma ação judicial coletiva dos deputados estaduais e uma ação coletiva dos deputados federais. Os estaduais no TRE e os federais no TSE, mostrando a grave discriminação que acontece, que já está provada, inclusive, por várias ações judiciais, e pedindo a justificativa, a saída do mesmo molde que o deputado Evandro Leitão fez. Se a justiça assim o deliberar e der a saída jurídica, cada um aí vai ver para onde é que irá no futuro. Se não der, esperarão, eu acho que acredito, a janela. Diálogo entre os dois grupos? Hoje não existe. Por eles mesmos, pelas declarações deles mesmos na imprensa todo dia. Eles mesmos não querem um diálogo. Essa que é a realidade. Nós procuramos o diálogo sempre. O Cid é homem do diálogo, procurou o diálogo em tudo. Você veja o acordo que o Cid fez e foi muito mal compreendido no momento. Ele aceitou ficar apenas 4 meses, reconstruir o partido, unificar o partido e devolver para o André assumir mais 4 anos em janeiro. E o André, no meio desse processo, numa segunda-feira de manhã, sem avisar sequer o senador no telefonema, quebrou esse acordo e reassumiu o partido. Onde foi que o senador errou e fez alguma coisa diferente do que estava combinado? Até hoje, o senhor é líder do governador Elmano na Assembleia, até hoje o PDT não apoia formalmente o governo que compõe, diga-se de passagem. Que a grande maioria dos prefeitos e vereadores pediram ao Cid, e o Cid nunca colocou, inclusive em deliberação, em respeito ao André, que pediu que esperasse mais um pouco. Então, inclusive eu estava presente nessa reunião, as pessoas queriam que o Cid deliberasse, o Cid ia colocar, e o André pediu que ainda não era o momento, pediu para adiar, e o Cid assim o fez. Então, onde é que ele não é um homem da concórdia? Todos os gestos que ele tem feito é em relação a isso, todos. E, na realidade, o que é que ele tem recebido? Em troca. O comportamento, né? Bom, essa saída do deputado Evandro Leitão conseguiu já as vitórias na justiça que
na medida em que o partido não colocou, não deu dinheiro para a campanha como era a obrigação, né, de Evandro Leitão a deputado estadual, na reeleição de deputado estadual, ali ganhou a justificativa para a perseguição muito clara. Além disso, eu fui testemunha, inclusive, na justiça do deputado Evandro. Eu fui testemunha e o deputado... O senhor recebeu o dinheiro do diretório? E o deputado Guilherme Landim foi testemunha. Eu recebi R$200 mil. Certo. O Evandro recebeu 0. O meu amigo, o deputado Queiroz Filho, recebeu R$1.200.000. Então, como é que o senhor mesmo poderia requerer grave discriminação? Como é que houve do grave discriminação? Achar que o Evandro não quis o dinheiro? Quem é que não quer dinheiro? Ainda mais público e direito, fundo eleitoral. Qual é o candidato no Brasil que não quer receber recursos do seu partido para diminuir as despesas de sua campanha? Não, e existe o dinheiro para isso. O dinheiro é para isso. E o dinheiro é legítimo para isso. Isso não existe. Se o Cid Gomes fosse presidente, eu tenho certeza que ele teria feito uma reunião. Deputados estaduais e federais que vão para a reeleição, X. Candidatos novatos a estadual e federal, Y. E teria dividido igualmente. Nós nunca tivemos uma reunião. Faltou habilidade O aí, né? Cid também fez mais reuniões do diretório da Executiva em 2 meses a presidência do que foi feito nos últimos 4 anos. Eu estou no PDT há 10 anos. Nunca houve reunião. As reuniões que havia era para a eleição do André, de 4 em 4 anos. Essa é que é a verdade. Então, como é que não houve discriminação se amigos meus, colegas meus, receberam 700 mil, 600 mil, 800 mil, 1.200.000, eu recebi 200 mil e o Evandro recebeu R$0. O Evandro recebeu na campanha 33 notificações de fogo amigo. Como é que não houve discriminação, Fábio? A Justiça, inclusive, já se pronunciou, inclusive por unanimidade. E, a meu ver, e do ponto de vista político, inábil. Né? Porque, enfim, com a vitória ou com a derrota, você manter as relações ali são fundamentais. Está aí o que está acontecendo agora. Bom, e diante disso tudo, a Evandro Leitão sai do PDT, ganha essa condição aí de saída legítima. Na hora que a gente está gravando entrevista aqui, falei o nome dele, o deputado me mostra que o deputado Evandro Leitão está lhe ligando. Alguém pode a assessora pegar o telefone dele aqui sem problema. Não há problema. Bom, aí, deputado, Evandro Leitão, este personagem, aí sai e deixa o PDT, inclusive para criar as condições objetivas para uma possível candidatura a prefeito de Fortaleza, não é isso? Olha, o nome do Evandro é um dos nomes aí que está sendo colocado pela mídia, pela liderança. Evandro é um estadista, é uma pessoa queridíssima no meio político, amigo de todos. Evandro tem amigos da outra direita, da outra esquerda, perpassa, foi um grande líder do governador Camilo, ganhou essa liderança dentro da Assembleia como primeiro secretário e agora como presidente. Extremamente humilde. Ele conversa do contínuo, do auxiliar de limpeza, a quem tem doutorado, tanto dentro da Assembleia como fora da Assembleia. Pessoa que tem feito um trabalho extraordinário de abrir a Assembleia para o cidadão. Fez um programa agora estruturante chamado Vem para a Leste, para que o cidadão fortalezense, o cidadão cearense, conheça os serviços da Assembleia, que vão muito mais além do plenário e das comissões. Programa de saúde, Procuradoria da Mulher, Escritório de Direitos Humanos, PROCON da Assembleia, questão do mundo autista, do CIALD. Então, todo o trabalho social, de responsabilidade social, as cozinhas comunitárias, trabalho extraordinário, inclusive, que a primeira-dama Cristiano Leitão faz. A Assembleia itinerante, já percorrendo aí mais de 10 regiões do Estado do Ceará, ele quer ir nas 14 regiões de planejamento, abrindo a Assembleia, o Poder Legislativo, para trazer mais para perto do cidadão e da cidadã. E esse trabalho dele, a maneira dele ser, Evandro é conhecido, o pessoal diz, é uma pessoa alegre, simpática, gente boa, amigo dos amigos, não mudou sendo presidente, tem o mesmo telefone há vários anos, atende todo mundo, conversa com todo mundo. Isso abre as perspectivas e coloca ele como um possível pré-candidato. E até porque também a história recente de Fortaleza, Roberto Cláudio foi presidente da Assembleia e prefeito, Sarto foi presidente da Assembleia e prefeito. Então, só o próprio cargo também, o encargo de presidente da Assembleia, já o coloca naturalmente como pré-candidato. Fora isso, a sua habilidade política, a sua habilidade pessoal, os predicados que ele tem como uma pessoa de extremo diálogo e de extrema humildade,
percorrendo toda essa nação política aí, conversando com todos, você vê que todo diretório aí, republicanos, o Evandro é convidado, PSB ele é convidado, MDB ele foi convidado, PCdoB ele é convidado, todos os partidos têm conversado. Recentemente esteve agora no Republicanos, inclusive num movimento evangélico, as pessoas o chamam, conversam, porque ele abre esse diálogo com todos. Então, natural, a pré-candidatura dele está posta. Qual a aliança dos sonhos, deputado, para a candidatura de Evandro Leitão a prefeito de Fortaleza? Olha, eu acho que a grande maioria... O projeto... embora vocês nem saibam ao certo por qual partido ele nós temos será vários candidato, nomes né? postos. Nós temos o nome do Evandro, o nome da ex-prefeita Luiziane, o nome do Guilherme Sampaio, o nome da Larissa Gaspar, são nomes que estão aí rodando as conversas dentro da base aliada. São 4 nomes que conversam. O mais importante, independente do nome a ser posto, é a estruturação. Nós temos hoje a maioria do tempo de TV, do tempo de rádio. Nós, o governo, sim. O projeto liderado pelo ministro A grande Camilo, maioria, deputado. pelo Elmano e o projeto liderado pelo ex-senador Cid, eu considero um projeto de continuidade de governo, nós temos hoje a grande maioria do tempo de TV e tempo de rádio, que você sabe que isso é muito importante na disputa como Fortaleza, né? Porque chega mais perto a proposta do candidato ou da candidata. Então, eu acho que independente do nome, o nome que surgir da base aliada será um nome muito forte para disputar a prefeitura. Mas qual é a aliança dos sonhos aí, deputado? A aliança dos sonhos em termos de partidos? Partidos. Quanto mais partido, melhor. PT, PDT, hoje, né? Vamos colocar o PDT hoje. Enfim, eu acho que é muito difícil PSB. Hoje. É muito difícil hoje. Sairia sem um PT, deputado? Este nome? É possível que possa sair fora do PT, mas eu acredito que o nome verdadeiramente sairá do PT. E acredito que o PSB pode integrar, inclusive, indicando o vice. Então, como um... Essa é a minha percepção. Como um torcedor da candidatura de Evandro Leitão em Fortaleza, o senhor acha que o deputado Evandro Leitão vai se filiar ao PT, então? O PT já o convidou, o PSB já o convidou, o MDB já o convidou, o PCdoB já o convidou, o PP já o convidou. O republicano, o senador Chiquinho Feitosa já o convidou. Então, vários convites para o Evandro tem. Eu acho que ele está avaliando com calma e aí vai conversar com os líderes, né, Camilo e Elmano, para decidirem isso aí, ouvindo as bases, ouvindo os partidos aliados, decidir aí, caso ele venha e tenha realmente a intenção de disputar a Prefeitura de Fortaleza, o melhor partido. O que é que o senhor acha da gestão de José Sarto em Fortaleza? Eu acho que a gestão do Roberto Cláudio foi uma grande gestão. Teve a parceria do governador, então, Camilo Santana, que colocou muito dinheiro dentro de Fortaleza, que aprovou todos os projetos estruturantes em Fortaleza, né? É uma gestão muito bem avaliada. A gestão tem continuado, eu acho que está faltando vendê-la, está faltando conversar, está faltando diálogo, né? Muita gente da própria base aliada, muita gente que votou e trabalhou pelo prefeito Sarto reclama, muitos vereadores reclamam da falta de articulação política, da falta de convivência, da falta de democracia das decisões, de abrir os espaços, os horizontes para o mundo político. Há muita reclamação, tanto de deputados como de vereadores, em relação a isso, né? Que houve um fechamento da gestão, que a gestão foi um pouco blindada do ponto de vista de abrir para os movimentos sociais, de abrir para os movimentos políticos. Há muita reclamação. Tá, então, na sua avaliação, a gestão, o quê? Média? Uma gestão de continuidade, mas que faltou, na minha opinião, imprimir a sua própria marca, né? Até hoje, a gestão não tem uma marca pessoal forte. É um programa de governo que continua obras do governo passado, que continua essas obras, mas eu acho que está faltando aí uma comunicação melhor com a sociedade. Deputado, Ceará. Vamos falar aqui um pouco do Ceará, velho de guerra, nosso estado. E a gente se debate há muito tempo com um problema crônico, né, da nossa existência, que é um estado ainda muito pobre. Nós temos 2% do PIB nacional, né, 2% da riqueza nacional para uma população que é mais de 4%, né, em relação ao país. Poucas vezes em nossa história nós tivemos assim um trabalho tão efetivo e de tão longo prazo, né, com políticas que, independentemente de quem estivesse no governo, teve continuidade, né?
Se nós pegarmos desde Virgílio Távora, por exemplo, a política de atração de indústrias é muito parecida, só fazendo aí os arranjos necessários de acordo com o momento e tal. O que é que falta, deputado, para a gente dar um salto tão necessário, para que a gente consiga aumentar e distribuir de uma maneira justa a riqueza produzida no Estado? Eu acho que, primeiro, nós temos feito um grande dever de casa. Eu acredito verdadeiramente, Fábio, que o único instrumento, o melhor instrumento, a melhor ferramenta de transformação é a educação. Se nós formos olhar o que aconteceu na Coreia do Sul, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, a educação é o melhor instrumento para a gente fazer do Ceará e do Brasil um lugar melhor de se viver, dar oportunidade aos desiguais, dar condições estruturantes aos menos favorecidos. É a educação. E o Ceará tem feito o dever de casa extraordinário. Nós vamos agora até 2026, inclusive é lei. A gente tem transformado isso em lei na Assembleia. O Camilo fez a Isoda e o Amundo tem feito programas estruturantes transformando em lei, como ele fez agora o Ceará Sem Fome. Independente dele estar no governo 4 ou 8 anos, para ficar. São programas de governo e não programas ali momentâneos do governante de plantão que esteja no palácio. Uhum. Isso vem sendo feito, nós vamos agora universalizar a tempo integral. Se você for ver Granja, município pobre que eu tive a honra de governar, que era em 2012 para 2013 a posição 183 do IDHM, de 184, em 4 anos eu aumentei 80 posições. Isso é um programa estruturante. Agora, no índice do Anuário do Ceará, Granja foi primeiro lugar nas cidades entre 50 e 100 mil habitantes. Isso é motivo de orgulho. Índice esse que compõe saúde, educação, geração de emprego, renda, transparência. Isso mostra quando há vontade política de se fazer e construindo narrativas políticas perenes, a gente chega lá. O Ceará tem feito isso com Cid, Camilo, Isoda e agora é Humano. Na educação, a gente tem feito o dever de casa. Você pegar uma escola dessa, onde a criança tem 3 refeições diárias, tem laboratório de física, química, biologia, matemática, atividade lúdica, paradidática, esportiva, cultural, e uma área de infraestrutura de uma escola belíssima, como são nossas escolas, com cursos técnicos profissionalizantes, nós estamos trabalhando para que essas próximas gerações tenham um espaço que a nossa geração e a geração anterior não teve. Isso tem sido feito no Ceará. Em relação a obras estruturantes, se você pegar do Virgílio Távora, com a energia vinda de Paulo Afonso, ou com a abertura democrática de um governo nas mudanças como o Tasso, o saldo de qualidade com a siderurgia que Camilo e Cid trouxeram, a ZPE, o Complexo Industrial do Portuário do Pecém, obras estruturantes nós fizemos e estão sendo feitas. Humano tem agora um grande poder de transformação, que é o hidrogênio verde. Hidrogênio verde, que se fala muito hoje em dia, mas é algo que vem para ficar. É uma transformação mundial, uma transição energética do fóssil, do petróleo, para a energia limpa, renovável, energia solar, produção de hidrogênio verde. E o Ceará, nós temos 300 dias de sol por ano, nós temos um ponto geográfico estruturante para a África e para a Europa, para vender isso. Uma solenidade que eu fui agora, simples como aquela de receber a primeira licença ambiental e do pacto da empresa Fortescue, que é uma das maiores do planeta, só ali são 5 bilhões de dólares, são 20 bilhões de reais de investimento direto na primeira usina de produção de hidrogênio verde da América Latina. Nós vamos sair na frente. Isso vai decuplicar o PIB do Ceará. Então, é um investimento enorme, garantido, que o Ceará tem feito o trabalho. O ano passou 10 dias na China, já são 34 memorandos de entendimento, nós estamos preparando, tem convencido o governo federal, o presidente Lula, a fazer uma legislação pátria nacional para dar oportunidade para o hidrogênio verde se fixar, para os investimentos virem do terceiro setor internacional e para beneficiar o Norte e o Nordeste. Eu acredito muito nesse poder de transformação, que o Ceará vai dar um salto de qualidade, inclusive em relação ao PIB. Se você for ver também, né, do governo Tasso para cá, olha como era o PIB do Ceará em relação a Pernambuco e Bahia. Nós já crescemos demais. Nós já crescemos muito pelos bons governos que a gente tem tido. E eu acho que agora é um momento de superação. Eu acredito que o hidrogênio verde dará essa garantia, inclusive com legislações como Renda do Sol, que a gente aprovou, dando a oportunidade também ao pequeno produtor do interior do Ceará, já com a legislação que a gente fez, de produzir energia também, de virar autossustentável. Então, eu acredito muito que nós vamos dar esse salto, isso vai se transformar em realidade, e daqui a 2, 3 anos a gente vai ver esses projetos que a gente está na cabeça sendo realizados na prática, e que vão gerar muita receita para o Ceará. Que assim seja, deputado. Bom, lhe deixo aqui com um minuto final para finalizar nosso programa. O senhor tem a palavra.
pode se dirigir a essa Câmara diretamente. Fica à vontade, por favor. Só agradecer aqui o convite do Fábio. Eu não sei se o teu campus é de Canindé, É Mulungu. é de Mulungu? Mulungu. É porque eu também sou campus. Mas eu tinha familiares em Canindé também. Minha avó é filha do Chico Campos, foi prefeito de Canindé, Cordeiro Campos ali, aquela região toda. Mas agradecer aqui o convite do Fábio, dizer que nós estamos abertos à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para a Casa do Povo Cearense, para a gente discutir e fazer temas relevantes. A gente quer fazer política pública com P maiúsculo, ouvindo as pessoas. Temos a oportunidade de um homem, filho de um agricultor, filho de uma professora, dentro do Palácio da Abolição, que tem cheiro de povo, que abriu o Palácio da Abolição e trabalha de segunda a segunda muito, ouvindo a população, percorrendo o interior e dando oportunidades aos mais necessitados. É isso que o governador Elmano de Freitas tem visto e feito um programa estruturante muito grande. E vamos ser o primeiro país, o primeiro estado desse país a erradicar a fome com o programa Ceará Sem Fome. E vem muita coisa boa por aí. Deputado, só tenho a agradecer a sua presença aqui no nosso programa e certamente em breve teremos outra oportunidade de uma nova conversa. Prazer é Bem? nosso. Muito obrigado. Grande abraço. Que eu não consegui me locomover direito. E agora que está recuperando, daqui a pouco voltar para o futebol, né? Com o Plantão Cirurgias, o governo do Ceará está realizando milhares de cirurgias eletivas em todo o estado, reduzindo a fila de espera e apoiando a saúde nos municípios. Como a cirurgia de joelho do Tiago. Se você ainda está aguardando sua cirurgia eletiva, precisa atualizar seu cadastro. Acesse o Ceará App ou ligue 0800 280 5110. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.